Fala, fala galera! Priscilane na área para mais um vídeo de correção de redação e hoje eu vou corrigir duas redações no mesmo vídeo. A banca FCC e aqui para o concurso do TRT aqui de Santa Catarina. Recebi algumas redações e aí o aluno pediu para que eu fizesse a correção em vídeo e aí eu selecionei as duas redações dele e vou fazer aqui agora para ajudar vocês aí que farão essa prova e para ajudar também esse meu aluno para que ele veja aí a correção em vídeo, veja o que precisa ser melhorado e etc. Enquanto roda a vinheta, o que vocês acham de vocês apoiarem essa professora que vos ensina aqui no YouTube, Som? Então, comenta, curta, se inscreve aqui no canal, isso me ajuda demais, beleza? Então, vamos lá, roda a vinheta. Gente, para quem já acompanha aqui o canal há algum tempo, sabe que eu tenho alguns vídeos aqui da FCC, né? Inclusive algumas redações que tiveram notas muito boas de alguns alunos meus, tá? A FCC, ela tem uma característica dela cobrar muito argumento de autoridade. Então, vocês têm que trazer aí alusões, conceitos filosóficos, né? Sociólogos. Vocês precisam trazer isso na redação, porque isso é avaliado pela banca, tá? Então tem que ter esse cuidado. Além disso, essas propostas que esse aluno me encaminhou, elas não são propostas que eu passei para ele, então elas não são bem específicas aí aqueles temas abstratos que a FCC traz, tá? Então, quando vocês forem estudar, e aí esse aluno também já recebeu algumas propostas mais abstratas, mais subjetivas, algumas propostas que vocês precisam interpretar, inclusive, tá bom? Então é importante aí que vocês que estejam estudando para a prova tenham essa clareza aí quanto à forma, né, que a banca cobra. Claro que eu acho super válido vocês fazerem esse tipo de produção também, até para vocês pegarem mais segurança, né, e confiança na hora de produzir as redações. Então, eu sempre começo aí com temas mais concretos e aí depois nós vamos passando para os temas mais abstratos. Em tempo, eu também faço recurso de redação, então, como são vagas limitadas, caso você sinta aí a necessidade de realizar recurso, após, né, a nota das redações, vocês podem entrar em contato comigo pelo profaprisatera@gmail.com, beleza? Ou aqui no link mesmo, tem vários canais de comunicação comigo, Priscilane. Deixa eu compartilhar a tela. Então, olha só. A proposta aqui, né, é para o TRT, a banca é a banca FCC, e aí o aluno fez, né, uma introdução, e aí eu sempre chamo atenção para vocês cuidarem, né, com as margens, então não deixar esses espaços em branco aqui ao final das linhas, tá? E aí sempre cuidar, né, com as rasuras também. Então é importante aí ter esse cuidadinho aí com a redação. Então vejamos, foi feita uma introdução, um primeiro parágrafo de desenvolvimento, um segundo parágrafo de desenvolvimento e a conclusão. Fechou, tá? Eu sempre oriento os meus alunos a fazerem dessa forma, porque dois parágrafos de desenvolvimento fica muito mais fácil para vocês aprofundarem. Haja vista que se vocês trazem aí três parágrafos de desenvolvimento, um deles sempre vai ficar menor. E aí você não vai conseguir aprofundar da forma como a banca deseja, tá? A proposta era sobre a redução da maioridade penal, avanço ou retrocesso. Então lembrem-se, sempre que tiver uma pergunta, essa pergunta ela deve ser respondida. E quando a banca traz o ou, né? Ou você precisa escolher um lado, ou é avanço ou é retrocesso. Não tem aí a possibilidade de você trazer as duas perspectivas, trazer num avanço e no outro retrocesso. Então, você tem que focar exatamente em um desses lados, tá? Geralmente eu vejo os alunos errando e aí os alunos trazem num parágrafo avanço, no outro retrocesso. Mas esses alunos se esquecem da base do gênero. Qual é a base do gênero? É defender um ponto de vista por meio de uma tese, por meio de argumentos. E aí esse ponto de vista ele não pode ser de dois lados, três lados, quatro lados. Ele precisa ser um ponto de vista, né? E aí esse ponto de vista vai ser justificado por esses argumentos. Então, olha lá. Muito tem se discutido acerca da necessidade da redução da maioridade penal, atualmente fixada em 18 anos.
sobretudo em razão do expressivo aumento na quantidade de crimes cometidos por jovens inferiores a essa idade. Eu sugeriria que você colocasse, ó, em razão do aumento, do expressivo aumento no número, né? Ficaria melhor, ó, no número de crimes cometidos por jovens que possuem idades inferiores a essa, tá? Algumas sugestões apenas assim para aprimorar a escrita, para melhorar a escrita, mas nada significativo, são apenas sugestões. No entanto, a medida, se adotada, será ineficaz, pois não resolve efetivamente o problema de fundo, o qual é calcado no despreparo educacional dos jovens e na ausência de condições dignas de vida da população mais carente. Eu sugeriria, né, que você colocasse, né, não resolve a raiz do problema, o ponto responsável pelo problema, sabe? Quando você fala de fundo, acaba ficando um pouco muito oralidade. Então, o ideal seria que você colocasse, né, não resolve a causa principal desse problema, não resolve a raiz desse problema, não resolve, né, aquilo que realmente causa essa situação. E aí, percebam aqui, ó, que ele traz, né, a tese, né, ó, essa medida de maioridade penal é ineficaz, tá? Pois não resolve efetivamente o problema. Só que aí eu quero chamar a atenção para vocês. Lembrem-se das palavras-chave, gente. A banca pediu retrocesso ou eficácia? A banca pediu retrocesso. Então, eu quero que vocês tragam exatamente as palavras-chave da proposta na redação. Então, coloca: a medida, se adotada, indicará um retrocesso, causará um retrocesso na sociedade. E será responsável por um retrocesso. Então, você tem que trazer as palavras-chave da proposta. Lembre-se disso. Sempre trazer as palavras-chave da proposta. Tudo bem? E aí, gostei que você antecipou os argumentos, né? Que você falou primeiro do despreparo educacional e depois na ausência de condições dignas, né? De vida da população mais carente. Então, você trouxe aí essa questão. O que eu quero que você lembre, né, é de indicar esse retrocesso, né? Então, por que seria um retrocesso? Porque ele age na consequência do problema, porque reduzir a maioridade penal vai realmente colocar essas crianças, né, no mundo do crime, haja vista que as prisões, né, e aí essas crianças vão para as prisões, como que vai ser? Então, quando você faz o planejamento do texto e que você foca nessa questão do retrocesso, você já tem muito mais clareza do que vai desenvolver. Tá, então você vai falar do quê? Qual retrocesso? Que tipo de retrocesso? Sob qual perspectiva? De que maneira? Tá bom? E lembre, né, de sempre tentar trazer alguma alusão aqui para o seu texto. Então, aqui você poderia ter trazido algo relacionado ao Foucault, né, porque ele fala aí que os presídios são as escolas do crime, né? Então, você poderia ter usado, né, o Foucault nesse sentido, ou até ter apresentado a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, de forma aí a sustentar o seu argumento. Haja vista que a FCC, ela avalia a sua redação no conteúdo, tá bom? Então tenha esse cuidado aí nas suas produções. De início, cumpre destacar a falha no sistema educacional de base, o qual não é capaz de preparar os indivíduos para conviverem socialmente. Nesse aspecto, diversos são os problemas enfrentados pelos professores, como a falta de recursos e de materiais adequados, assim como a desvalorização da carreira e o pagamento de salários inadequados a esses profissionais. Sendo inobservadas tais condições, não há substrato para a formação adequada da personalidade dos alunos, pois, conforme a doutrina de Paulo Freire, o indivíduo é o resultado do meio em que vive e em que foi criado.
Beleza, então veja só, eu gostei que você trouxe o Paulo Freire, né? Gostei que você trouxe a alusão, essa alusão no sentido, ela está muito bem articulada com aquilo que você traz no texto, né? Gostei mesmo aí da alusão que você trouxe, gostei que você conseguiu manejá-la de acordo com o seu texto, mas o que eu alteraria? Eu alteraria essa questão aqui, quando você fala dos professores. Talvez, né, isso não seja a responsabilidade dos professores e não seja a responsabilidade da escola. E aí, para ficar melhor articulado e melhor relacionado com aquilo que você está falando, eu sugeriria que você abordasse a questão familiar, né? Então pense assim, ó, uma criança que vive, né, em uma família que tem problemas com a justiça, em uma família que tem aí como o crime como profissão, né? Essas crianças aí que são inseridas no tráfico de drogas, que são inseridas nos assaltos, nos roubos, né? Nos furtos. Uma criança que vive isso, ela não vai conseguir ser diferente. É muito difícil que essa diferença exista. E aí ficaria melhor articulado quando você fala, né, do Paulo Freire, que ele fala desse meio e que ele vive que foi criado. E aí você lembre, né, de mencionar o porquê que isso é um retrocesso. Então, não adianta você diminuir aí, reduzir a maioridade penal, se essas crianças elas vão continuar convivendo com pessoas no mundo do crime, se essas crianças vão continuar tendo acesso ao mundo do crime organizado. Por quê? Porque ter acesso a esse mundo aí do crime organizado é um incentivo para que elas entrem nesse mundo. E aí reduzir a maioridade penal ou não reduzir não vai solucionar. Então, por exemplo, se eles aliciam crianças de 16 anos e a redução da maioridade penal for para 16, eles vão começar a aliciar crianças de 14, crianças de 12. E aí vem, né, todo o problema desenvolvido. Então, eu só sugeriria, e aí o teu único problema aqui é na escolha, no argumento, que você talvez não trouxesse a escola, a responsabilidade da escola, mas trouxesse mesmo o meio familiar. Então, esse meio familiar, ele é um grave entrave para essa questão. Então, não adianta diminuir aí, né, a maioridade penal se o meio onde essas crianças estão inseridas continua com amplo acesso à criminalidade. Ainda, a redução da maioridade penal não surtirá o efeito desejado se não forem fornecidas melhores condições de vida à parcela mais desfavorecida da população. A esse respeito, o geógrafo Milton Santos descreve que a segregação socioespacial, então olha lá, ó, socioespacial, novo acordo, na qual os pobres são obrigados a viverem na periferia, retira destes a possibilidade de acesso pleno à estrutura governamental disponível nos grandes centros, como praças e hospitais. Disso resulta, por exemplo, a maior dificuldade na obtenção de emprego e o maior dispêndio no tempo de locomoção. O processo cria um círculo vicioso que favorece a favelização, a evasão escolar e, por consequência, a criminalidade dos jovens. Então, gostei do seu parágrafo. Língua portuguesa ali apenas um deslize com a questão do novo acordo ortográfico. Gostei que você trouxe o Milton Santos. Você consegue aí beber na fonte das alusões. Você consegue trazer essas informações de outras áreas do conhecimento para a redação. Mas o que eu estou sentindo falta é a questão do planejamento do seu texto. Pensa comigo, você tem que falar se essa redução da maioridade penal, ela é um avanço ou ela é um retrocesso. Você me disse no texto, lá na sua introdução, que ela é um retrocesso. E aí você precisa me dizer o porquê que ela é um retrocesso. Porque não adianta reduzir a maioridade penal se as crianças elas continuarão no meio da criminalidade. Seria o argumento um.
Não adianta reduzir a maioridade penal se a desigualdade social não for combatida e se essas crianças não verem no mundo do crime a única saída para ter uma condição melhor de vida. Então você tem que falar desse retrocesso. Então o tempo todo você precisa retomar. E isso deve estar muito claro na sua cabeça para você pensar, olha, o retrocesso ele ocorre por isso, por isso, por isso. Então, olha, gente, se reduzir a maioridade penal, um jovem de 14 anos, ele vai ter um nome sujo para o resto da vida, ele vai ter passagem é, na polícia para o resto da vida. E de que maneira isso será um retrocesso? De que maneira está sendo buscando se evitar a inserção desse jovem no mundo do crime, tá? Então, o que eu acredito que o problema mesmo está na interpretação da proposta, tá? Porque aqui você acabou falando dessa desigualdade, você acabou falando, né, da estrutura governamental, acabou falando da falta de emprego, em toda essa questão aí de evasão escolar, de criminalidade, mas você esqueceu de mencionar o retrocesso. Você esqueceu de mencionar que reduzir a maioridade penal vai fazer com que essa situação descrita aqui no parágrafo ela seja ainda pior. Por que que ela vai ser ainda pior? Por esse motivo, a partir do momento que você tem uma criança de 14 anos, um jovem aí de 14, 13 anos, sendo fichado na polícia, essa criança, esse jovem vai ter a sua vida e o resto da vida prejudicada. Então, isso indicaria um retrocesso. Tá? Então, lembrando, gente, a base do gênero é você ter um posicionamento e defender esse posicionamento por meio de argumentos. Esses argumentos, por sua vez, serão sustentados por alusões, serão sustentados por repertório, tá bom? Então, olha lá. Desse modo, é urgente a adoção de políticas públicas voltadas à melhoria do sistema educacional e à redução das desigualdades sociais, sem as quais será inócua a redução da maioridade penal, o que apenas contribuirá para o inchaço do sistema carcerário. Ademais, deve-se cumprir o estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, normativo jurídico que já prevê a recuperação de menores infratores, a fim de ser respeitado o princípio inconstitucional da dignidade da pessoa humana. Conclusão excelente, você mostrou conhecimento de mundo, conhecimento teórico, gostei muito aí da sua conclusão. Parabéns. Eu quero apenas que você pense na questão do tema e sempre se lembrar de trazer as palavras-chave, gente. Esse é o canal aí, o segredo da sua redação. Traga a palavra-chave, fala do retrocesso, retoma esse problema, menciona essa situação, descreve como isso é algo grave, como isso é algo é, é, absurdo de ser realizado. E aí você tem que trazer esses posicionamentos bem claros na redação, tá bom? Então, no que diz respeito à nota, você sabe que a FCC ela avalia a sua redação no conteúdo, na estrutura e na expressão. Então, essas notas serão atribuídas apenas ao dono dessa redação. E aí, se você quiser ter a sua redação corrigida, você pode adquirir os meus planos de redação lá no www.profprisatera.com.br, beleza? A segunda redação que ele me mandou, eu não tenho como ver o tema bem certinho, né? Porque o tema era sobre, ele colocou assim, filme Barbie de 2023, tá? Mas eu acredito que é sobre essa questão do consumismo, sobre essa questão da espetacularização, sabe? Então vamos lá. Lembrando, né? Fez aí uma introdução, fez um primeiro parágrafo de desenvolvimento, um segundo parágrafo de desenvolvimento e uma conclusão. Sempre tem que ter cuidado, gente, para que os parágrafos de desenvolvimento, eles não fiquem menores do que a introdução e a conclusão. Então, eles são o ponto central do texto de vocês. Tá? Eles são o ponto central da redação. Então, é neles que vocês têm que centrar aí o foco, tá? O filme Barbie, lançado em 2023, no qual atuaram Margot Robbie como Barbie e Ryan Gosling como Ken, foi um sucesso de bilheteria, lotando as salas de cinema por todo o planeta. Eu gostaria que você colocasse assim, ó, lotando as salas de cinema dos grandes centros, sabe? Porque assim, do de todo o planeta, não tem como nós afirmarmos isso.
tá? E aí, para você não ser penalizado em generalizar, eu oriento que você aborde nesse sentido. Contudo, esse sucesso não se deve apenas ao grande volume de vendas dos referidos bonecos desde o seu lançamento na década de 60, mas principalmente à demonstração de que o êxito das vendas desses produtos evidencia a espetacularização do comportamento humano e o consumo exacerbado. Então, gostei aí que você trouxe, né, essa espetacularização do comportamento humano como argumento 1 e esse consumo exacerbado como argumento 2. Talvez você não precisasse dar tanta ênfase aí ao filme, tá? Mas é apenas uma sugestão. Se você sabe bem dessas informações, se isso não atrapalha aí o seu desenvolvimento e nem pega muita linha da introdução, pode seguir. De início, cumpre destacar que a perfeição e a artificialidade nos relacionamentos no filme, dos relacionamentos no filme, denotam o que também é vivenciado na sociedade odierna. Nesse sentido, tal qual é retratado pelo filósofo Guy Debord em sua obra Sociedade do Espetáculo, os indivíduos buscam espetacularizar suas vidas, demonstrando em redes sociais apenas aspectos positivos e sorrisos perfeitos. No entanto, essa felicidade é artificial, plástica e não traduz a realidade humana, a qual é constituída de altos e baixos, de momentos bons e de momentos ruins. Tá. E aí, eu gostaria que você falasse, né, de que maneira que essa artificialidade, de que maneira essa artificialidade ela afeta o consumo. Ela afeta o consumo. E de que maneira isso influencia nas relações. Então, quando você fala ali da sociedade do espetáculo, eu senti falta que você mencionasse justamente que muitas meninas, muitas mulheres, elas pautam as suas vidas no espetáculo retratado pela Barbie. Que você tem que ser magra, que você tem que ser bonita, que você tem que ter um nariz muito perfeito, que você tem que estar dentro do peso, que você tem que estar muito bem fisicamente, que você sempre tem que estar de salto alto, com o cabelo impecável, sempre do jeito Barbie de ser. E aí você fizesse essa crítica no sentido de trazer as consequências disso. De que maneira essa postura, essa escolha de ser perfeita afeta a saúde mental das meninas, das mulheres, das jovens que consomem esse tipo de conteúdo. Então, o ponto central, a perspectiva fulcral aqui do seu texto é justamente essa: é trazer a sua voz, é trazer o seu posicionamento, defendendo o seu ponto de vista. Então, apresente o que você vai falar, de que maneira que essa artificialidade afeta a vida das meninas. Então, elas buscam um padrão de corpo que não existe, elas buscam um consumo que não existe, elas buscam ter um padrão de beleza inalcançável, e aí entra até a questão do dismorfismo de imagem, né? Que seria essa perspectiva aí que você poderia elencar no seu texto, tá bom? Então, sempre pense nesse sentido, de trazer esse dismorfismo, de trazer essa comparação exacerbada no texto, tá bom? Então, vamos lá. Ademais, a obra cinematográfica deixa evidente outra faceta negativa, o consumismo exacerbado da sociedade. Nesse aspecto, o filósofo Gus Lipovetsky descreve que na atualidade impera a hipermodernidade, caracterizada pelo hiperindividualismo e pelo hiperconsumo. Segundo ele, os indivíduos buscam a aceitação social por intermédio da compra de produto e de marcas já utilizadas pelos membros de suas redes de convívio. Esse comportamento gera um ciclo contínuo e duradouro de consumo, na medida em que o novo logo se torna velho e por isso deve ser substituído, a fim de
de não se correr o risco da exclusão de grupo. Então, aqui, ó, gostei muito desse parágrafo, né? Então, aqui você conseguiu argumentar, você conseguiu relacionar, você conseguiu trazer aí informações que comprovam esse problema. Então, gostei bastante aí do seu texto, tá? Gostei também que você se posicionou, que você relacionou com o filme, que você trouxe o conceito aí de hipermodernidade, né? Então, foi bem positivo. Esse parágrafo está muito bem. Desse modo, o filme demonstra a fragilidade dos relacionamentos humanos e comprova a urgente necessidade de reavaliação coletiva. Afinal, vínculos sólidos, baseados em amizades verdadeiras e duradouras, sem o apego a bens materiais, são essenciais para a felicidade humana, conforme já fundamentava o filósofo Epicuro na Grécia Antiga. Então, beleza, olha só, esse seu segundo texto, ele ficou aí bem fundamentado, ficou bem organizado. Gostei bastante aí da forma como você escreveu. Gostei muito da maneira como você manejou aí essas alusões, manejou esses argumentos de autoridade no seu texto. Eu quero sempre que você tenha o cuidado para não fugir da proposta, para trazer exatamente aquilo que o tema solicita, exatamente aquilo que a proposta solicita, tá bom? No que diz respeito às notas, apenas o autor desse texto irá recebê-las, tá? E se você gostou desse vídeo, se você aprendeu algo com esse vídeo, clica aqui em gostei, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. Apoie essa professora que vos ensina aqui no YouTube, Som. Bora escrever redação? Bora, meu filho!